Você também sente? Essa estranha pressa do tempo, essa sensação de que os dias escorrem como água morna entre os dedos e quase nada cabe nas promessas que fazemos a nós mesmos? A vida passa depressa, o café esfria na xícara, a janela muda de luz e, enquanto esperamos o momento certo para mudar, o tempo não espera. A proximidade do Natal nos chama a olhar de frente. O que em você permanece adormecido? Talvez o verdadeiro nascimento não seja o de uma data, mas o da consciência que desperta antes que tudo recomece outra vez. O tempo tem um modo sutil de nos adormecer. A cada manhã, acreditamos ter um pouco mais de vida, quando na verdade é a vida que tem um pouco menos de nós. Vivemos cercados por relógios, mas raramente estamos presentes no instante que eles marcam. Enquanto isso, o sol atravessa a cortina, o vento move o ar, e o tic-tac nos lembra que a eternidade cabe dentro de um segundo despercebido. O ano, essa tentativa humana de medir o infinito, se desfaz diante dos nossos olhos como areia que escapa da palma. E ainda assim, há algo misterioso nesse fim de ciclo. Um chamado silencioso, como o cheiro de pão recém-saído do forno ou o som distante de um sino. Mesmo sem perceber, a alma pressente a necessidade de recomeçar. O Natal não chega apenas com luzes e canções. Ele se aproxima como um sussurro entre os ruídos do mundo, pedindo pausa, pedindo retorno. É nesse intervalo entre o que passa e o que permanece que a vida se revela. O tempo não é inimigo, é espelho. E ao nos ver refletidos nele, compreendemos, ainda há tempo. O tempo de nascer de novo, de estar inteiro, de viver com presença antes que o agora se transforme em lembrança. Talvez o tempo não passe. Talvez sejamos nós que passamos por ele, apressados com o coração cheio de intenções que nunca chegam a florescer. Corremos por entre dias iguais, acumulamos tarefas, promessas, distrações. E enquanto os ponteiros giram, o café esfria, o sol se põe e as vozes se perdem no barulho da pressa. Não há nada de cruel no tempo. A crueldade é nossa, quando acreditamos que ele nos deve algo. O tempo é apenas espelho, e sua lição mais silenciosa é esta: tudo o que não vivemos ele leva. Mas o Natal retorna, sempre. Como o som do mar que insiste em voltar, ele nos visita, lembrando que ainda é possível interromper a pressa. Enquanto o mundo se enfeita de luzes e cores, há dentro de nós uma outra noite, mais simples, mais viva, onde o coração acende uma pequena chama. É nessa penumbra que o sagrado se revela, não em gestos grandiosos, mas no instante em que respiramos fundo e lembramos que estamos vivos. Talvez o nascimento que celebramos não seja o de uma história distante, mas o da luz interior que insiste em reacender-se, mesmo quando acreditamos ter apagado. O Natal é o instante em que o infinito toca o efêmero, um encontro breve entre o tempo que passa e o ser que permanece. É a alma dizendo à matéria: lembra-te de quem és. E quando lembramos, o mundo muda de textura. O mesmo vento parece mais leve, o mesmo rosto mais humano, o mesmo silêncio mais cheio de sentido. Ainda assim, o novo ano se aproxima e as promessas recomeçam. Queremos mudar, mas sem abrir mão do velho. Queremos paz, mas tememos o silêncio. Queremos renascer, mas relutamos em morrer para o que já não serve. E assim seguimos, tentando carregar o passado enquanto pedimos ao tempo que nos leve a um lugar novo. Mas o renascimento não acontece por esforço, acontece por entrega. É o instante em que soltamos as mãos daquilo que já cumpriu seu papel e o deixamos partir, como folhas que caem no fim do outono. O tempo não leva nada à força. Ele apenas convida a desapegar do que impede o fluir. E cada coisa que soltamos devolve-nos um pouco de leveza, um pouco de alma. Quando a consciência amadurece, ela deixa de lutar contra o tempo. Percebe que envelhecer não é perder, é destilar. Cada ruga é um verso do poema que o tempo escreve no corpo. Cada cicatriz, uma lembrança de que sobrevivemos ao impossível. E cada despedida,
uma semente do que virá. Assim como o inverno prepara o solo para a primavera, o aparente fim prepara o coração para florescer de novo. O Natal, então, deixa de ser festa e se torna contemplação. Não é sobre o que se ganhou, mas sobre o que despertou. A árvore iluminada lá fora é apenas o reflexo da luz que aprendemos a acender por dentro. O canto que vem das ruas ecoa dentro de nós, dizendo: há tempo, há sempre tempo para recomeçar. E talvez o tempo cure, sim, mas não por magia. Ele cura quando paramos de fugir e escolhemos estar. Quando aceitamos que o agora é o único espaço onde o eterno se manifesta. Há instantes tão plenos que suspendem o relógio. O cheiro do pão saindo do forno, o toque morno de uma mão amiga, o riso de uma criança que não mede o tempo. São nesses pequenos milagres que a eternidade se esconde, disfarçada de cotidiano. E se o tempo parece escapar, talvez seja porque a alma esteja nos chamando de volta. O relógio não é o inimigo, a ausência é. Quando estamos ausentes de nós, tudo corre. Mas quando voltamos ao agora, até o coração desacelera. O tempo é o mesmo, o que muda é o olhar. E quando o olhar muda, nasce um novo mundo. O Natal, então, não acontece no calendário. Acontece no instante em que a alma decide estar presente. É quando o silêncio se transforma em prece e o tempo em gratidão. É quando o ser, cansado de correr, finalmente se senta e compreende que o verdadeiro caminho sempre esteve dentro. Há um instante, em cada dia, em que o tempo parece parar. É breve, quase imperceptível, como um intervalo entre duas respirações. Pode acontecer no vapor do café que sobe pela manhã, no silêncio antes de responder uma mensagem, ou na luz suave que atravessa a janela ao entardecer. Esse instante é o coração do tempo, o ponto exato onde o agora se revela. É ali que o renascimento começa, não em um calendário, mas na consciência que desperta dentro do comum. Para reencontrar esse espaço sagrado, não é preciso mudar de vida, é preciso voltar à vida. A alma não quer um novo destino, ela quer presença no caminho. Podemos começar de forma simples, parar por 1 minuto e sentir o ar entrar e sair, ouvir o som do próprio corpo existindo, perceber o ritmo do coração, o toque dos pés no chão, o pulsar do mundo dentro da pele. Esses são os lembretes mais antigos de que o tempo não está fora. Ele mora em nós. A prática é de uma simplicidade desarmante, uma pausa intencional antes de cada decisão, um olhar que demora meio segundo a mais sobre o que amamos, um gesto de gentileza oferecido sem motivo. Pequenos atos que, quando repetidos, mudam o tecido do tempo, porque o tempo, afinal, é feito da qualidade da atenção que damos a ele. E cada instante vivido com consciência se torna um fragmento de eternidade. Quando o coração aprende a silenciar, o mundo desacelera. Os sons se tornam mais nítidos, as cores mais densas, o toque mais real. É como se a vida, grata pela nossa presença, começasse a nos notar também. E o que antes parecia banal, ganha nova textura. O cheiro do pão, o rastro do vento, o riso vindo da rua, a ternura de um rosto que nos olha sem pressa. Essas são as pequenas epifanias do cotidiano, o verdadeiro milagre do tempo. O Natal, quando visto por dentro, é isso, o reencontro com o tempo presente. Enquanto o mundo se enche de vozes, a alma pede silêncio. Enquanto tudo corre, ela deseja apenas estar. E quando a escutamos, descobrimos que o renascimento não depende de um novo começo, mas de uma nova forma de estar onde já estamos. Podemos, então, fazer um pacto simples com o tempo, não deixar o agora passar despercebido. Viver cada dia como se fosse a primeira vez que o vivemos, e também a última. A cada amanhecer, permitir-se nascer junto com a luz. A cada encontro, estar inteiro, mesmo que o outro não esteja. A cada despedida, agradecer, mesmo que doa. Essa é a alquimia do Natal.
transformar o instante em eternidade e o tempo em presença. Talvez a vida não peça pressa, mas presença. Nem metas, mas sentido. Nem controle, mas entrega. E quando paramos de lutar contra o fluxo do tempo, algo se alinha dentro de nós. A mente desacelera, o coração ouve, e o corpo respira em paz. O tempo, que antes parecia correr, agora se curva. E, pela primeira vez, o sentimos como aliado. Nessa nova forma de viver, tudo se torna oração. A água que ferve, o pão que assa, o vento que passa pela janela aberta, tudo nos recorda que o sagrado nunca esteve distante. Ele sempre esteve aqui, escondido na simplicidade. E se há algo a fazer neste fim de ciclo, talvez seja isso: reaprender a ver. Ver com olhos que percebem a vida no entre, na pausa, no que é pequeno. Porque é no pequeno que o Natal se revela, no abraço que demora, no perdão que alivia, no silêncio que acolhe. O tempo passa sim, mas quando estamos inteiros nele, ele passa por dentro, não por cima. E é assim que a alma renasce. Não porque o mundo mudou, mas porque aprendemos a habitá-lo com gratidão. O tempo passa, mas o que realmente nos transforma não é o tempo, é o modo como o atravessamos. Cada segundo é uma oportunidade de estar desperto ou adormecido. O Natal apenas revela o que a alma já sabia. O renascimento é possível a qualquer instante, mesmo quando o relógio parece apressar o fim. Há algo de silenciosamente sagrado nesta época. Talvez seja a mudança no ar, talvez a luz das ruas, talvez o som distante de risos e sinos. Não importa. O que importa é o que acontece por dentro, quando deixamos o coração ouvir. É um chamado suave, quase invisível, pedindo para desacelerar, respirar e reconhecer que a vida ainda está aqui, esperando para ser vivida com calma. O tempo, afinal, não é inimigo, é espelho e também professor. Ele não leva embora o que é verdadeiro, leva apenas o que não tem mais propósito. E quando olhamos para ele sem medo, percebemos que cada fim foi, na verdade, um início disfarçado. O Natal é o símbolo dessa lembrança. A estrela que brilha fora é o reflexo da luz que, silenciosamente, continua acesa dentro. Talvez celebrar seja isso. Parar por um instante e sentir gratidão pelo caminho percorrido. Pelos encontros que nos transformaram, pelas dores que nos ensinaram, pelas pausas que nos deram fôlego, e dizer em silêncio: obrigado pelo tempo que vivi e pelo tempo que ainda tenho para despertar. O tempo não quer ser vencido, ele quer ser honrado, e o modo mais bonito de honrá-lo é estar presente, inteiro, enquanto ele acontece. A presença é a forma mais pura de oração, e cada vez que escolhemos estar, mesmo que por um segundo, a eternidade se abre dentro do instante. O Natal não é o fim do ano, é o começo da presença. A lembrança de que ainda dá tempo de viver com leveza, de recomeçar com esperança, de amar com mais verdade. Porque o tempo passa, mas o amor, quando é consciente, permanece. Que este novo ciclo nos encontre despertos. Que saibamos ver o divino escondido nas coisas simples. O cheiro do pão, a luz que entra pela janela, o toque morno de uma mão querida. Que o novo ano não chegue apenas com planos, mas com paz. E que antes de correr atrás da vida, possamos habitar a vida por inteiro, com a calma de quem entende que o agora é sagrado. Gratidão por caminhar comigo até aqui. Se esta mensagem tocou algo em você, deixe seu like. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem também sente a pressa do tempo e busca o instante de renascer.